Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Curiosidades e Dicas de um Avô. Hoje nós vamos falar sobre um tema totalmente diferente do que eu tenho falado até agora. O fundo aqui já deu para entender mais ou menos do que se trata, tá? Vamos falar, eu vou sair um pouco de lado aqui, nós vamos falar sobre essa rapaziada aí. Esses caras que, vamos dizer assim, foram responsáveis pela maior transformação que pode ter havido nesse planeta nos últimos séculos. Eu posso garantir isso e posso afirmar isso aí, tá? E sem sombra de dúvida, né? Quem na época viveu, você vai entender o que eu estou falando. Para quem veio bem depois, o que nasceu bem depois, já deve ter ouvido falar. E muitos conhecem, né? Alguns talvez conheçam só de nome, mas um dia vão certamente procurar saber, e devem procurar saber, muito mais a respeito da história dessa turma aí, tá? Porque foi uma coisa realmente pesada, marcante, etc e tal. Então, eu tenho uma série de material gravado aqui no meu computador, nos meus arquivos, já tenho isso há muitos anos, e resolvi mostrar isso hoje, tá? Por isso estou fazendo esse vídeo, que aliás não vai ser vai ser uma série de 4 ou 5 vídeos abordando o mesmo tema, tá? Então vamos lá. Para quem não sabe, naquela época, nós estamos falando lá no começo dos anos 60 do século passado, todos os artistas, eles lançavam uma música, um disco. Então as gravadoras normalmente soltavam ou produziam o que eles chamavam de compacto, né? Lá fora é chamado de single, né? O que era compacto? Que era um disco pequeno, tá? Um disco pequeno assim, e que tinha só 2 músicas, uma de cada lado. Geralmente o lado A vinha com aquela música que a gravadora entendia que devia ser mais trabalhada, e o lado B é uma música qualquer, uma outra qualquer, tá? E lançavam isso aí. Aí esperavam um resultado, né? Começou a dar fruto, começou a vender, então eles já preparavam um LP. O LP, repito, para quem não sabe, era um disco maior e que normalmente vinham com 12 músicas, 6 de cada lado, tá? Então hoje eu quero falar sobre os compactos, tá? Os compactos lançados na época ao redor do mundo todo. Porque isso aqui foi uma coisa assim, simultânea, o negócio foi sincronizado. A coisa tomou o planeta todo. Não foi uma coisa assim, sabe, só ali, só acolá, não. Isso foi geral, foi no mundo. Por isso é que foi o maior movimento de mudança de comportamento, de pensamento, geral, tá? No mundo inteiro, ao mesmo tempo. Muito interessante isso aí, tá? Então eu tenho aqui uma série de material para mostrar para vocês, que é isso que eu vou fazer, e vou começar hoje, né, com o primeiro vídeo. E nos demais eu vou dispensar essa introdução, né, que eu estou fazendo aqui, e nos demais eu vou já direto ao assunto, tá? Então nós vamos ao primeiro, né, o primeiro lançamento que eles fizeram de um disco, um compacto, né, ao redor do mundo, e que muita gente achava que aquilo seria
aquela coisinha assim, tipo chuva de verão, sabe? Isso aí vai durar um ano, no máximo, depois vai cair no esquecimento e tal, né? E com essas e outras lá se vão 60 anos. 60 anos. E os caras vendem disco até hoje. E eles são reconhecidos até hoje, serão reconhecidos eternamente, né? Com toda a certeza. Tá bom? Então vamos lá ao primeiro episódio dessa série aqui, tá? Aguenta aí que eu já volto. O primeiro lançamento deles é feito na Inglaterra, eu vou chamar de Inglaterra, tá? É Reino Unido. É esse que está mostrando aqui agora, tá? Esse é o primeira gravação que eles fizeram e foi lançado no Reino Unido, tá? Foi esse rótulo aí, esse disco aí. 20 anos depois, eles resolveram a gravadora relançar. E aí é alguma coisa mais sofisticada. Essa é a capa. Esse aqui é o lado A. Vejam que a foto vem impressa no próprio disco. Isso não é um CD. Isso é um disco, um compacto. E aqui o lado B, também impresso no próprio disco. Bem interessante isso. Mandaram matrizes para as subsidiárias. E esse aqui foi o disco, chama de demo, né? O demonstrativo, né? O disco de promocional, para mostrar música, para ver se alguém se interessava em lançar. E lá nos Estados Unidos, uma gravadora, a Tolly Records, lançou isso aqui. É uma capa simples, aliás, não tem nem fotografia, tem um desenho feito, né, uma ilustração feita à mão. E com esse rótulo aqui. Para quem coleciona, isso vale uma fortuna. No Canadá foi lançado dessa maneira. Alguns anos depois, eles relançaram com essa capa. Esse aqui é um relançamento feito na Austrália. Eu não tenho o primeiro lançamento, né? O original eu não tenho. Então, esse foi um relançamento. Veja que é uma capa, e eu posso dizer, uma capa sem nada, né? Uma capa feia, escura, preta, tal. É uma foto que não dá nem para se entender direito o que tem nela, né? Assim foi lançado na França. Les Beatles. Ainda com o logotipo antigo deles, né? Eles chegaram a usar esse logotipo aí. Assim foi lançado na Grécia, uma das versões de capa, e essa é a outra versão de capa lançada na Grécia. Essa é a capa do lançamento na Holanda. Essa é a capa de lançamento no Japão. Assim foi lançado na Nova Zelândia. Esse aqui é um relançamento, 25 anos depois, na Suécia. Foi relançado com essa capa. E assim foi lançado na Alemanha. Então é isso. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas curiosidades, né? Para quem curte, para quem acompanha, né? É sempre bem interessante essas coisas, né? E se quiserem deixar aí algum comentário embaixo, né? Eu agradeço. E agradeço também se apertarem os botõezinhos aí, né? Isso sempre ajuda. Tá? E nos vemos no próximo episódio, tá bom? Valeu pela audiência.